Bom dia, queridos amigos e companheiros de estudo, companheiros de leitura e reflexão dessa nossa playlist Vinha de Luz. É com muita alegria que desenvolvemos essas leituras, essas singelas reflexões, com desejo sincero de aprendermos juntos. Precisamos relembrar sempre as passagens que Emmanuel nos traz do Evangelho, do Novo Testamento, para observarmos como ele faz essa interpretação, como ele nos traz pontos de vista que não teríamos observado. Então ele nos alerta. Isso é muito importante. Sempre agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado que a doutrina espírita nos incentiva. A doutrina espírita revivendo, fazendo reviver em nossa alma os ensinamentos de Jesus, com os esclarecimentos que já somos capazes de ter junto ao plano espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, que tantos ensinamentos nos trouxe e nos mantém ligado a Ele. Aos nossos guias e mentores espirituais, que nos permitem sentir vibrações de companheirismo, de carinho, de consolo, em tantos momentos do nosso dia. Que possamos assim ter um dia com muita paz, com muita tranquilidade espiritual. Emmanuel inicia essa mensagem, e olhai por vós, é a mensagem de número 23 no livro, com o Evangelho de Lucas, versículo 34 do capítulo 21. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, disse Jesus. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhes sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços de terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação.
Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. É aquela reflexão de cada um, né? Olhar para que não aconteça, né? Olhar para dentro de si, para que não aconteça daquele dia chegar e nos pegar de improviso. Que dia? O dia que deixaremos o corpo físico, a matéria, porque o espírito é imortal. Mas esse corpo, ele tem a sua fase, né? Nasce, ele se desenvolve, ele vai crescendo, chega um momento que as suas funções começam a passar pelo que a gente chama de declínio, né? Declínio das forças do corpo físico, ou na própria força do corpo físico, né? Podemos sofrer, passar por algum incidente, nos sobreviver, e chegando o dia de deixarmos esse corpo físico também. Então temos essas possibilidades, mas sabendo sempre que o que fica na Terra é o corpo físico. Como quem queira fazer o que com o seu corpo, mas é só o corpo físico. O corpo espiritual, o perispírito e o espírito, que é imortal, ele prossegue vida fora, é eterno. Muitas vezes o próprio espírito não compreende, a gente não compreende, ao deixar o corpo, né? O que acontece quando não tem aquele conhecimento? É igual aquele momento que a gente dorme e a gente fala assim, poxa, eu estou sonhando, eu estou acordado, mas estou aqui, estou sentindo, mas eu acho que isso é um sonho. É aquele momento, muitas vezes, que a gente chama de perturbação espiritual, até ter consciência do que está acontecendo. Então, o Emmanuel está nos alertando sobre isso. E aí ele fala que o homem, ele se interessa por tudo quanto diga respeito ao seu bem-estar imediato da existência física. Nós gastamos 99% do nosso tempo com as questões materiais, as questões de higiene, as questões de alimentação, né? As questões físicas de interesse de bem-estar. Nós buscamos o médico, nós fazemos isso, fazemos atividade física, questão ainda do corpo físico. Olha só, muitas pessoas vivem em função das sensações do corpo físico. E aí a gente vai percebendo como é que nós somos. Qual o tempo que eu priorizo? Vocês já repararam, mas eu não tenho tempo. O tempo, ele aparece ou pela necessidade ou pela vontade. Necessidade, a gente fala, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para pensar nisso. Às vezes a vida vai lá dar um problema no corpo físico, a gente é obrigado a ficar lá deitado. Arranjamos o tempo, né? O tempo apareceu para a gente se cuidar, o tempo apareceu para a gente parar para pensar que nós não somos robô. Então o tempo obrigou, ele aparece por necessidade. Aí você vai arranjar um tempo para se cuidar, você vai arranjar um tempo para parar para pensar, ou por boa vontade. Já repararam, quando a gente gosta muito de uma pessoa, a pessoa nos faz um convite, a gente olha, a gente consegue realizar o desejo daquela criatura. Por quê? Porque a gente teve boa vontade. Então é a mesma questão. O que nós estamos priorizando na nossa vida? Será que a gente já consegue organizar a nossa agenda diária, separando um tempo para fazer uma leitura que nos edifique, que nos eleve, e a partir dessa leitura, após essa leitura, a gente consegue parar, aproveitando a elevação que a gente se encontra, porque a nossa mente é colocada a trabalhar em outros pontos difíceis de vista, por necessidade do espírito imortal, e não pela questão material. O que nós estamos fazendo aqui? Percebendo questões do espírito. Aí a gente vai levando o pensamento. É nesse momento que o guia e mentor espiritual aproveita para nos aconselhar. Mas às vezes a gente acaba aqui, fecha e acabou. E desliga ali o botãozinho, né? E imediatamente vai para a questão material. Será que não falta esse momento a gente aproveitar, que já que você levou no estudo, dá um tempo após o estudo para fazer uma prece particular,
né, conversando com Jesus, aproveitando o clima, isso sim chama-se o clima dessa vibração que está sendo desenvolvida. Porque o cuidado das palavras, o cuidado do tom de voz, para que essa vibração, né, igual uma onda do mar, se estenda lá na nossa praia. E esse é o objetivo. Nos dá um pouco de calma, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Às vezes, durante o dia inteiro, a gente só escolheu esse momentinho. Então, a gente tem que aprender a priorizar. Porque se não tivermos um equilíbrio espiritual, uma harmonia espiritual, corpo físico também não irá resistir diante dos combates internos. Então, nós temos que arranjar, né, que o tempo seja priorizado. A gente entender o que está priorizando na vida. E às vezes ele fala aqui, olha, nunca encontra oportunidade para um escasso momento de meditação elevada. Foi isso que nós falamos. Será que a gente não vai aprender a se disciplinar? A perceber que essas nossas ansiedades, inquietações, medos, pânicos, se nós parássemos mais para meditar, para buscar a prece, aprendendo, às vezes é na disciplina. Às vezes a pessoa fala, mas não aguento. Eu sento ali e já começa a me dar uma agitação. Tudo é uma questão de conquista. Tudo é uma questão de aprendizado. Tem gente que não consegue ler um livro do início ao fim, já quer chegar na página final do livro para saber como acaba. Isso é ansiedade. Isso é doença. Ah, eu sei, mas sou assim. Mas não era para ser. Posso ser diferente. Tudo que eu quiser eu posso. Contanto que eu tenha boa vontade, me proponha a me disciplinar para obter essa questão. A sentar. Às vezes a criatura só precisa aprender a sentar. Primeiro movimento. Consegue sentar? Consegue ouvir? Consegue esperar com calma? Olha como é que a gente tem que trabalhar. Às vezes a gente quer tudo e não consegue nada. A gente corre para chegar a lugar nenhum. Porque nos falta justamente esse momento com a gente, com essa meditação. A gente começa a olhar, né, para fora, buscar lá de fora, e compra, e bebe, e come, para preencher um vazio que é interior, que não tem comida, não tem bebida, não tem escape de vício, que resolva esta compulsão, esta ansiedade, essa instabilidade espiritual. Isso é da alma. É quando a gente fala, alma, te acalma. Te acalma, alma. Para. Às vezes não é hora de fazer mais nada. Para. Então a gente começa a perceber quantos viajam conhecendo o mundo inteiro porque não aguentam olhar para dentro de si mesmo. Não conhecem a sua geografia interna, não sabem dar nome àquilo que eles sentem. Tem medo do nome. Às vezes os nomes são desagradáveis, mas são os nomes, são só nomes que nos ajudam a perceber o que nós precisamos buscar. É medo? É raiva? É ciúme? É inveja? É orgulho? É egoísmo? É impaciência? O que é isso? Então a gente começa a ter coragem de denominar as emoções e buscar o que preciso colocar dentro de mim. Então, muitas vezes a criatura, uma mensagem evangélica, incomoda tanto a criatura, ou um companheiro que chega para conversar, que elas afastam, ou se afastam daquela situação. Não querem mais saber de conversar sobre aquilo. Não querem mais ouvir nada sobre aquilo, pelo pânico que sentem ao serem acordadas, porque querem continuar dormindo. Então elas afastam tudo e todo mundo que a faça pensar. E aqui ele fala, né?
São criaturas que não cuidam senão de se alimentar convenientemente o veículo físico. E aí a gente lembra, né? A gente colocou aqui, olha, uma passagem de Mateus, no versículo 4, capítulo 4, que ele fala, né? Jesus, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede, né, da boca de Deus, toda palavra boa, toda palavra que edifica. Então nós comemos o pão material para o corpo físico, mas nosso espírito se alimentam das boas palavras, da boa nova, do Evangelho. Então é assim, corpo, matéria e espírito, a alimentação necessária. Então ele fala que muitas vezes nós é que plasmamos os nossos fantasmas, pensamos tanto em coisas tão inferiores, em coisas tão nefastas, os próprios verdugos nós é que alimentamos. E depois a gente começa, né? Depois de criar tanto laço de dor e desespero, a gente começa a clamar, a berrar por Jesus e os seus mensageiros. Aí vai chegando, sentindo que o pano da vida, né, tá caindo, como a gente fala, o teatro, as pessoas falam, tá caindo o pano, descendo o pano, os últimos momentos, e aí entra no desespero. Não é assim? Então é aquela história, vamos subir antes que haja inundação. É melhor a gente se prevenir, porque uma dessas viagens é a mais certa, não é? Que nós vamos deixar o corpo físico. Não adianta não querer pensar nem falar sobre isso. Nós vamos abandonar o corpo físico, porque ele é temporário. Ele é desse momento. Então nós precisamos saber o que nós estamos carregando na mala. Porque a nossa mala espiritual, a nossa bagagem, não pode ser material, nós não vamos levar nada da matéria. Mas podemos levar o aprendizado, o entendimento, o consolo para aquele momento. Então é quando a gente começa a parar para pensar que esse dia vai chegar e que eu não posso improvisar ou chegar desesperada sem saber o que vai acontecer. Então Jesus sabia o quanto é amargo o sofrimento de improviso. Justamente o que ele está falando. Sabia. Aquele sofrimento e de improviso quer resolver. Então ele não nos faltou com roteiro antes que nós solicitássemos há muitos séculos. Então o que ele sempre falou? Tome a sua cruz e siga-me. Cada um tem a sua cruz, tem o seu sofrimento, mas vamos aprender a vencer, né? Ele venceu e falou, eu venci, vocês também podem vencer. Se ele não achasse que a gente fosse capaz de vencer o mundo, ele não teria vindo até nós. Ele veio para nos ensinar como fazer e nos deixou essas lições. Então, retire-se, né? Emmanuel fala, né? Cada um dos seus excessos na satisfação egoística do ego, do preenchimento de coisas que nunca, né, nos deram satisfação. Que quando você resolve uma satisfação, imediatamente aparece outra necessidade. E vive-se para resolver as insatisfações do ego, porque a gente não tem uma coisa que se chama contentamento interior, porque não foi buscado. Olha, a gente lê tanto livro grosso quando tem que passar numa prova, não é para arranjar uma profissão, para se formar, ou por um assunto que nos interessa profissional. A gente estuda. A gente, por acaso, acredita que a questão espiritual, a gente não precisa ter conhecimento? Como seria isso? É muito ilógico. Nós não paramos para pensar, nós não paramos para pesquisar, nós não paramos para entender o que realmente eu preciso. É do temporário ou do que é eterno? Que tipo de questão eu estou priorizando? Então é quando a gente fala aqui, olha, fuja ao na satisfação egoística, né? Muitas vezes, para a gente se afastar dessas inquietações mesquinhas
e estará preparado à sublime transformação. Ele deu o nome de transformação. É igual a lagarta que vai virar uma borboleta, né? Ela se transforma, é metamorfose. A morte não existe. Nós vamos nos transformar. Então, por isso é tão importante buscarmos os dons imortais. Então vai chegar um momento em que, instante da morte do corpo físico, é dia de juízo no mundo de cada homem. Então é quando a gente deve pensar no nosso dever com Deus, que não cessa nunca, afastando as nossas mentes e as nossas aflições egoísticas. E dessa maneira estaremos prestando conta de nossos atos e pensamentos diariamente à nossa consciência. Santo Agostinho sempre fala isso no Livro dos Espíritos, que ele chegava ao final do dia e passava em revista todos os atos e pensamentos. E ele reconhecia o que ele precisava se reformar, né? E quando fazemos isso toda noite, todos os dias, vai ser só mais um dia que conversaremos com a nossa consciência e estaremos preparados. Ou pelo menos não estaremos tão despreparados e desesperados. É quando a gente fala assim, peraí, eu tenho que dar conta agora aqui nesse momento, que eu já estou percebendo que ninguém me responde, ninguém me vê. Como é que para cada espírito é uma situação diferente, porque não existe receita de bolo. Alguns já se desprendem, né, em pouquíssimos momentos, porque o tempo todo trabalharam a mente para aquele momento. Então eles não são pegos desprevenidos. Eles passaram, né, a se olhar. Olhe por vós, olha para o teu espírito imortal. Pensa nisso. Sinta-se na meditação soltando o corpo físico. Perceba. Nós somos filhos de Deus. Nós somos almas que Jesus veio ensinar. E essa encarnação é mais um momento da nossa vida imortal, onde a cada dia buscamos fazer o melhor que podíamos fazer. Não tínhamos, se não fazemos ainda melhor, é porque eu não tenho condições, nem intelectuais, nem moral. Mas por isso que precisamos trabalhar todo dia, com a inteligência, com a moral, buscando desenvolver, com a nossa boa vontade de cada dia. Vamos falar para a nossa consciência, fiz o que eu podia fazer da melhor maneira que eu sabia fazer e de todo o meu coração. O restante te entrego, Jesus, contando desde já com a sua proteção. E vamos seguir em frente, porque no mundo espiritual temos muito que aprender. Temos que passar em revista os nossos estudos junto aos mentores e guias espirituais, depois de um determinado tempo, revendo as lições no futuro que precisaremos refazer. Não somos espíritos completistas. Essa vida irá prosseguir, essas oportunidades, pela misericórdia de Deus, nos será dada. Por isso precisamos saber aproveitar esta vida, este momento, esta oportunidade, para que, quando a hora chegar, a gente não pareça aquele aluno que entra na sala de aula no dia da prova desesperado, porque não sabe nem o que está acontecendo. Vamos viver bem para desencarnar bem. Vamos viver com Jesus, com os guias e mentores espirituais em nossos pensamentos, para que no momento que precisemos entregar o nosso corpo físico, sejamos como aquele aluno que foi para o colégio, bem asseadinho, sim, que se cuidou,
mas que estudou a matéria e que ele ali se coloca prontamente para responder o que for perguntado. Que Deus nos abençoe muito, que Deus nos ilumine em todos os momentos, que tenhamos sempre a lembrança de Jesus nos chamando em todos os momentos, tanto encarnados como desencarnados. Muita paz, meus queridos, muita paz em vossos espíritos, muita paz às vossas famílias. Graças a Deus.